Olá, pessoal. Boa noite, bom dia ou boa madrugada. Wilton dos Santos, ou Mestre Wilton, como vocês queiram, né? Gravando mais um vídeo para vocês. E nesse vídeo eu quero falar de uma forma bem resumida, falar da minha história. É bem assim, né? O mundo nos pede que a gente conte a nossa própria história, porque é comum, às vezes, nós contamos histórias dos outros, contamos histórias das outras pessoas e ficamos esperando ou querendo que alguém conte a nossa história. E isso é verdade, as pessoas têm razão. Contudo, contar a sua própria história, ou melhor, eu contar a minha própria história, às vezes se torna difícil, porque a minha própria história pode passar por caminhos que são maravilhosos, mas caminhos também tortuosos. Ou caminhos, ou nessa minha própria história, ter a inserção de tantas coisas e também pessoas. Não tem como você contar a sua própria história sem não contar toda a trajetória, por onde passou e como passou, e até quem esteve nessa história. É bom poder falar, lembrar do ontem, lembrar do hoje, e até, quem sabe, contar a história já premeditando, pensando no amanhã. É bem assim, mas de qualquer forma, não existe uma forma certa, uma regra, um protocolo a ser seguido, porque quando você contar a sua própria história, você também estará desagradando. É comum, você não vai conseguir agradar a todos. E na sua própria história, você vai encontrar também obstáculos, tá? Vamos estar medindo as suas palavras. Quem sabe a iluminação que melhorou ou que piorou. É assim que você faz. De alguma forma, conte a sua própria história. O mundo te pede isso, mas o mesmo mundo que te pede também vai te cobrar. Olha, você não precisava ter falado disso, você não precisava ter contado disso. E quantos caminhos e por tantas trilhas e por tantas estradas que nós passamos para contar a nossa própria história. É o que eu tenho feito ao longo desses anos. E agradeço por ter nesses caminhos, ok? Não só adversidades, mas também excelentes conquistas. Mas eu quero dizer que tem sido bom, tem sido maravilhoso, mas a história precisa ser contada. E para eu contar a minha história, eu preciso muito de você, ok? Porque quando a minha história está sendo escrita, quando eu estou escrevendo ela, tá? Não é só uma caneta, não é só um computador, não é só um pensamento, tá? Às vezes eu estou escrevendo a minha história através de você. E acredite, é horrível ter que interromper a história por causa de um dito
causa de uma interpretação, por causa da forma como isso chega da minha história no seu ouvido, de acordo com o que você vai entender. E eu tenho escrito e perguntado assim: e se fosse alguém? E se fosse Einstein dizendo isso? E se fosse? E se fosse? É bem dessa forma, tá ok? A minha história, eu tenho deixado ela aí. Não tem jeito, ok? Com certeza, muitas pedradas, tá? Mas eu aceito essas pedradas. Ninguém atira pedra numa... Como eu ia dizendo, ninguém atira pedra em fruta que não está madura, ninguém atira pedra em fruta podre. Resumindo, ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto. Então, não tem problema das suas pedradas, ok? É importante que eu receba pedradas também, tá? Até porque a gente colhe aquilo que planta, não é assim? E eu estou contando a minha história. Mas eu repito, ok? É importante você estar nessa história. É importante eu ter que passar por toda a história contando ela com autenticidade, ok? Não se entristeça porque histórias são contadas e todos os outros grandes contadores de histórias e histórias são, serão e foram, ok, apedrejados. Mas fica nisso não, ok? Participe da história, leia ela, critique, elogie um pouco também, mas não tem jeito, você está nessa história. E eu te agradeço por você estar na minha história, ok? Obrigado a você que me acompanha. Clica aqui, fala, comenta sobre o vídeo, comenta sobre a iluminação, comenta sobre a minha postura, tá? Eu melhorei um pouquinho a iluminação. Eu hoje amplio o vídeo. Vamos ver como é que ele vai ficar. Eu preciso do seu comentário. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, clique aí em inscrever-se na parte direita, embaixo no vídeo, ok? Aqui no YouTube. E deixe seu comentário. E desde já, muito obrigado. Olha, eu estou procurando escrever minha história, mas me ajude a concluir essa história, porque eu sei que você não vai querer contar a minha história. Fica com Deus, muito obrigado. Até um próximo vídeo, se houver.